Oi, gente, boa tarde. Mais um vídeo aqui para esse canal. Dessa vez esse formato de vídeo e alguns serão um pouco diferentes. Vocês vão me ver muito por aqui, porque foram viagens que nós fizemos por 14 países aqui da União Europeia, muitas cidades. Eu quero trazer esse material para vocês, porque sim, nós temos muitas dicas. Teve lugares que nós voltamos já mais de 2 vezes. Então, assim, a gente tem muita dica para passar. E a sequência do meu vídeo vai ser de... Eu já tenho um vídeo anterior de Amsterdã e falando de Zaandam e Zaanstad. E nós vamos fazer agora um vídeo falando de Amsterdã, cidade, e de Haarlem, que é uma cidade também muito legal, muito perto, que você consegue fazer de trem, né? E eu queria mostrar que é possível fazer Amsterdã com crianças. Tem muita coisa para fazer lá com crianças. Inclusive o Museu do Nemo, que nós não tivemos tempo, porque eu precisava de umas 6 horas para ficar no Nemo. Então fica com a gente em mais esse vídeo do Foto na Bagagem. Nós vamos trazer a continuação do Amsterdã. Então nós vamos falar agora de Amsterdã cidade. O que fizemos e o que deixamos de fazer pelo tempo curto que nós tínhamos, e vamos falar também das opções de transporte, das opções de barco que você tem para fazer o canal, por que que nós escolhemos o Stroma, por que que nós fizemos com ele, quais as outras opções que tinham. Então esse vídeo vai ser naquele formato assim, vocês vão ver takes da cidade, nós passeando, a gente passeando, fazendo uma coisa ou outra, mas vocês vão me ver também por aqui falando muito, que foram as coisas que nós não fizemos, porque não tivemos tempo, e as dicas que eu faria se eu tivesse a oportunidade de ir de novo, o que eu faria diferente dessa vez, tá bom? Então fica aí para mais um vídeo do canal, Foto na Bagagem. Paramos aqui para experimentar uma batatinha, agora na Holanda. Dessa vez a gente pediu sem aquele monte de topping, eu queria mesmo ela rústica. Tá aprovado, Duda? Da Bélgica é melhor? Não? Olha, ali você percebe o distanciamento entre os dois prédios, que são as famosas casas tortas aqui. Nós já vimos muitas, né? As casas que ficam perto do canal, elas estão com uma inclinação, seja lateral ou para frente, por causa do solo encharcado, enfim. Olha, aqui nós achamos em Veneza isso, tá vendo? Aqui ele mostra casa de pessoas que foram vítimas do Holocausto. Então, muito provavelmente aqui morou uma família que foi vítima do Holocausto. E aqui fala o ano do nascimento, o ano que foi deportado e também o campo de concentração que foi. O de Veneza falava a data da morte, lembra também? Eu pensei assim, na hora que eu cheguei na estação, né? Que eu vi lá a Praça da Sé. Eu falei, acho que eu tô um pouco cansada de grandes centros, né? Mas não, eu tô apaixonada por Amsterdã. É caótica, mas ao mesmo tempo mistura uma tranquilidade dos canais. Enfim, eu não sei explicar. Aqui você nem precisa se preocupar com os carros, viu? São muito de boa. Agora, quem vai te atropelar e vai te jogar lá do outro lado do canal são as bicicletas. Eles vêm num pau e não freia não, gente. É um trânsito de bicicleta que é uma coisa de doido. Olha, enfim, aqui é a casa de Anne Frank. Agora é um museu. Os ingressos têm que ser comprados com muita antecedência. São horas de fila ali fora também. Ó, o museu ali naquela esquina, ali na torre da igreja. E aqui é a casa real deles, né? Deve ter alguma coisa ali no chão, nós vamos olhar, ver se tem alguma coisa, alguma plaquinha e tal. Tem sempre segurança aqui, né?
porque todo mundo quer tirar foto, vira um tumulto. Então, gente, nessa parte do vídeo eu quero falar para vocês, se vocês têm alguma dúvida se Amsterdã é family friendly, gente, eu digo para vocês que vocês têm que ir. E o mais importante que eu vou deixar de dica aqui é que vocês façam uma coisa que eu não fiz, nós não fizemos porque a gente não tava com esse tempo, é o cartão Amsterdã City Card. Por quê? O que que acontece? Ele tem 3 versões, 24, 48 e 72. Então, você que vai viajar com criança, pensa só, você não tem que ficar em filas de museu para ficar comprando, porque ele já está incluso, você vai lá, já entra direto na fila para entrada e mostra o cartão, né? E eles vão fazer lá a autenticação. Então, ele tem 24, 48 e 72. Então, ele está incluso mais de 70 museus. O Nemo, que é super interativo para as crianças, são 5 andares de museu, nós não fizemos, eu me arrependo de não ter, de ter visto, sabe, o Nemo, mas ali o Nemo eu precisaria de umas 5 horas, porque assim, o Nemo, ele é um museu totalmente interativo, onde as crianças podem, ele é um museu de ciência, são 5 andares, então as crianças podem tocar, podem sentir, pode fazer experiência, então assim, pensa, você dispor tempo de ir para um museu desse porte, que é o Nemo, de ciência para criança e fazer corrido, não dá, né? Então, para nós foi inviável dessa vez. Eu sinto a necessidade de fazer uma viagem para Amsterdã de novo, que é para fazer as coisas com calma, ver aquilo que nós não fizemos, dar uma prioridade disso por causa da Duda. Então, o Nemo ele tá incluso no Amsterdã City Card. Tá incluso o passeio no canal. O que não está incluso no City Card, gente, é o Museu da Anne Frank. Esse não tem como, não tá incluso. E eu aconselho vocês a comprar muito antes, porque é muito cheio e às vezes você não consegue ingresso. A fila para entrar já é uma loucura. É um lugar altamente, assim, tem muito policiamento ali, tá? Porque eles têm que controlar mesmo a questão. Todo mundo que vai para Amsterdã quer ver o Museu da Anne Frank. Nós não tivemos oportunidade de entrar, porque também não tínhamos tempo para isso, mas nós tivemos na porta, nós vimos, nós tiramos foto filmamos a estátua dela, vimos ali as datas, né, do nascimento, de quando a família foi capturada, de quando eles foram levados para Auschwitz e infelizmente o dia da exterminação deles, né? Então tudo isso tem. E aqui na Europa é muito comum quando você vai em lugares que tem bairro judeu, coisas assim, tem a placa no chão, né? Tem a placa no chão. Então, às vezes você passa e fala: que é isso? Ali, certamente, naquela porta morava uma família judia que foi descoberta na época, né? E foi levado para campo de concentração para ser exterminados ou foram presos, enfim. Então, fica comigo nesse vídeo. Já deixa seu like, porque eu tenho bastante coisa para falar aqui sobre Amsterdã. Já falei para vocês do Anne Frank aqui. Obrigatório, façam se der. O Museu do Nemo, com crianças, tem que fazer. E Amsterdã também tem zoológico, gente, tem zoológico. Então, assim, tem muita coisa para fazer com criança. A gente tem aquela visão de que, por vezes, Amsterdã não é para criança por causa do Distrito Vermelho. Não, você consegue até o entardecer, começo da noite, ainda andar no bairro Jordan com as crianças. Então, assim, é muito legal. Para eles é fantástico, é bicicleta para tudo quanto é lado. Amsterdã é uma cidade que você não é atropelado por carro, não, gente, é por bicicleta. Tem que tomar muito cuidado, tá? As bicicletas vêm mesmo a todo vapor e eles com aquelas buzinas. Enfim, é muito gostoso passear pelo canal. É gostoso você ver as casas barco lá. Você vai ver muita casa barco, né? É interessantíssimo. E para criança, isso é encantador. Então, sim, Amsterdã é para criança. Tem que saber fazer roteiro baseado nas necessidades deles e nós vamos acompanhando aquilo que dá. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, depois de vocês fazerem o Nemo, eu indico vocês já fazerem o passeio de barco do canal. Ele está incluso no City Card, então vocês têm que ver qual é as operadoras que aceitam o City Card. Nós escolhemos o Stroma, então assim, você fazer depois do Nemo é fascinante porque é um descanso, você vai ficar pelo menos 1 hora dentro do barco, né, depois de ter andado, é um descanso e você tem esse passeio incrível de ver as casas, você vai ver as casas tombadas de Amsterdã, você vai ver a diferença das casas, você vai reparar
uma coisa muito legal em Amsterdã, que a maioria das casas tem como se fosse uma corda, como que eu posso dizer? Eles têm um gancho em cima das casas, porque as casas são muito finas. Então era para subir móveis, subir compras, é muito interessante. Quase todas as casas de Amsterdã, assim, no canal que nós passamos, nós vimos é como se fosse um içador. Então é isso. Eu vou falar agora por que que nós escolhemos o Stroma. Nós fizemos o nosso passeio com o Stroma porque existem barcos menores, barcos maiores, com jantar, sem jantar, com bebidas, com petiscos, pronto. Com criança, eu acho que se é um passeio a dois, né? Você fazer com petisco, com jantar, com bebida é interessante. Agora, com criança, você paga um custo mais alto e por vezes não vai ser consumido, sabe? Porque eles querem ficar vendo as coisas. E eu acho que o foco é realmente o passeio do canal, é você ver as casas, ver essas coisas que eu falei, a casa barco, as casas tombadas, esse gancho içador das coisas, e você mergulhar mesmo, né, na aventura, na magia de Amsterdã. Então nós fizemos o Stroma porque nós queríamos um barco pequeno, que ele entrasse no canal menor, que ele fosse no canal menor. Então, por exemplo, se eu pegasse um barco muito grande, ele ia fazer só o trajeto do canal principal. E eu queria que ele entrasse e se perdesse nos canais menorzinhos, que são as pontes mais baixas, para que a gente conseguisse ver outros tipos de paisagens. Então é isso, gente, fazer o passeio do canal e dando continuação aqui nesses takes de vídeo, eu recomendo fazer muito o zoológico de Amsterdã, né? Porque ele tem oceanário, ele tem planetário, então para as crianças é uma experiência surreal, né? Então, assim, Amsterdã tem muito a agregar em 2 dias. Então, assim, eu voltaria, faria com certeza, se eu pudesse, o Anne Frank, o Nemo com certeza, e faria o zoológico. Se eu tivesse 2 dias em Amsterdã, eu faria esses 3 obrigatoriamente, uma experiência para nós e para ela também. Olha que legal, achamos aqui uma loja que faz canole, o canolo, né, na hora. E também tem essas caixinhas, se você quiser comprar, mas nós pedimos para fazer ali na... Olha, um fim de semana completo é o necessário para Amsterdã e regiões, tá? Ontem nós fizemos Andam, Zans e Chans. Nós acabamos de fazer Amsterdã. Nós chegamos aqui 10 horas da manhã, então já fizemos o barco, fomos na casa, visitamos todos os canais e a noite não interessa para nós. Então, nós vamos agora numa cidadezinha muito legal que tem aqui perto. Dá para ir de trem também, que chama Haarlem. Também é legal, era uma opção também de hospedagem para nós, só que a gente não encontrou nada lá que fosse viável. Então nós vamos, ainda são 2h40. Nós vamos então conhecer essa cidade, também tem canais, é uma cidadezinha menor, assim, mais do interior, sabe, mas que vale muito a pena a visita. Então, 2 dias completos é o necessário para fazer Amsterdã e essas 3 cidades. Olha ali, ó, na beira desse canal aqui, olha como dá pra ver ali claramente como a casa é torta. Completamente torta. E as casas são bem fininhas. O que que eu faria? Eu terminaria esse passeio de um dia, depois de tanta aventura com as crianças. Assim que eu descesse do canal, eu faria o trajeto a pé. Passaria com as crianças no bairro Jordan para tirar as fotos, ver as flores nas sacadas, aquele trânsito de bicicleta e fecharia na Praça Dan. Fecharia na Praça Dan, procuraria ali um lugar para comer com eles e ia para o hotel descansar. No dia seguinte, se você não conseguiu fazer Anne Frank, eu faria então no dia seguinte de manhã, antes de partir para Haarlem. Chegando em Haarlem, 20 minutos de trem,
de Amsterdã até Haarlem, de 15 a 20. A cidade é encantadora, parece uma mini Amsterdã. E se você acha que Amsterdã tem bicicleta, então espera conhecer Haarlem. Não, Amsterdã não tem bicicleta considerado em comparação a Haarlem. A cidade é maravilhosa. Tem uma capela que foi onde Mozart tocou a primeira vez. Ele foi convidado. Ficaram sabendo que ele estava passando ali fim de ano com a família e convidaram ele para tocar nessa capela. Nós não conseguimos ver porque ela estava fechada esse dia que nós fomos e a gente não conseguiu entrar, que eu queria ver o órgão que ele tocou, sabe, dessa capela. Mas assim, a cidade é encantadora, vale muito a visita de dia. Recomendo vocês alugarem uma bicicleta em Haarlem e fazer o passeio. Nós não fizemos também. Amsterdã, eu confesso que nós erramos muito e eu quero voltar para fazer tudo de novo da forma correta. Então, por isso que eu quero deixar essa experiência para vocês que estão vendo esse vídeo, para que vocês façam ao contrário da gente. Nós fizemos assim muito, muito rápido mesmo e nós não priorizamos coisas muito importantes para eles, crianças, e para nós também. Se nós tivéssemos alugado uma bicicleta, duas com uma garupa para Duda, ia ser assim, uma experiência inesquecível para ela como para nós. A gente teria andado muito mais na cidade. Ah, atenção, o McDonald's de Haarlem é lindo, gente. Aliás, não tem nada que seja feio naquele lugar. No final, você tem como também ver um moinho que tem num canal ali central, num rio, tem um moinho também, muito bonito, um catavento. Ali também saem alguns passeios de barco. Então vale muito a pena em Haarlem, quando você chegar, você dá uma volta por ali na Grote Markt, que é a praça onde tem muitos bares e cafés. Você conhecer essa igreja principal que eu falei para vocês, entrarem e conhecer a igreja. E eu também faria, se fosse o caso, Haarlem, ele tem o Museu Taylors. Eu faria para eles também, que é uma grande aventura em Haarlem, e ele também é uma mistura de ciência, arte e história. Parece que as bicicletas aqui é mais forte que Amsterdã. Gigante, só de bicicletas. Chega a ser uma loucura isso. Olha isso. É muito grande. Eu não sei quantas ruas dessa tem.
verão, está frio, chovendo. Olha as pessoas tudo com aquecedor ligado, tá vendo? Aquele foguinho do restaurante. Pois é, tá frio aqui. A cidade é linda, linda, linda. Onde você olha tem bicicleta. Muito mais do que Amsterdã, muito mais. Você coloca aí 4 vezes mais. Tem essa catedral que nós vamos tentar entrar, não sei se ela tá aberta, que aí tem o órgão que Mozart tocou quando era pequeno. Tá nessa capela. Nós vamos tentar olhar, ver se a gente consegue, ver se ela tá aberta. Se vocês me perguntassem assim, qual do Amsterdã City Card você escolheria hoje? Eu acho que o de 48 horas ele é o mais equilibrado, porque você consegue ter os museus que eu citei, o zoológico, certo? E você consegue ter um equilíbrio de dois dias para você fazer as coisas. 24 horas eu acho muito pouco pelo valor que se paga e o pouco que se pode fazer. Tem que ser muito bem coordenado esse roteiro. E 72 horas é se você realmente está com tempo e você quer ver museus extras. Coisas que você vê ali, eu não fiz extra, já paguei e vou fazer. Então, na minha indicação, seria o de 48 horas, tá bem? Então eu finalizo esse vídeo, vou deixar uns takes para vocês aqui no meio e vou finalizar com umas fotos de Amsterdã, passeio pelo canal, que vale muito a pena para vocês sentirem um pouco de Amsterdã através dos nossos olhos, tá bom? Obrigada por ficarem conosco. Curte, comenta, compartilha. E eu pretendo trazer uma série de vídeos que eu tenho sobre lugares e países que nós já viajamos. Então, nós temos muitos lugares principais, né? Capitais principais que fomos, e eu quero trazer isso para vocês também, tá? Então, nós já estivemos em Paris, já estivemos em Barcelona, já estivemos em Madrid, já estivemos em Sevilha, por exemplo, Espanha. Itália, já estivemos em Roma, já estivemos em Milão, já estivemos em Veneza. Então eu tenho bastante material e dicas. Veneza eu já fui 2 vezes. Milão também. Então eu tenho bastante dicas para trazer para vocês também de como foi ir em Milão uma vez e voltar, não repetindo os mesmos erros e agregando coisas. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Olha as vaquinhas holandesas. Perfect night tonight.